Olá, estamos de volta com o Senado agora. Dívida ativa, royalties, tributos e política estiveram em pauta na Comissão de Assuntos Econômicos ao longo do ano passado. A retrospectiva da comissão começa com um tema ainda muito falado: a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff pelo Tribunal de Contas da União. Pela segunda vez na história, o TCU reprovou as contas de um presidente. Segundo o tribunal, as irregularidades cometidas pelo governo de Dilma Rousseff em 2014 incluem a edição de decretos para permitir novos gastos sem a prévia autorização do Congresso e com base em um suposto superávit. 7 desses decretos utilizam fontes financeiras ou que colocavam em risco o cumprimento da meta fiscal. E, por causa disso, eles têm o potencial de ter violado o artigo 4º da Lei Orçamentária de 2014. Até o quarto relatório, o relatório de agosto, o governo prometia cumprir um superávit de 80 bilhões. Já no relatório de outubro, ele admite que não só não vai cumprir, como vai haver um déficit de 20 bilhões. Além disso, houve atraso no repasse de recursos para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários, conhecido como pedalada fiscal. O próprio contrato de serviço que a Caixa presta com a União admite que a Caixa possa tomar a decisão de, nas eventuais situações de falta de recurso por conta do fluxo orçamentário previsto, ela possa fazer o pagamento recebendo uma compensação subsequente. Houve, sim, uma mudança rápida no cenário macroeconômico no final de 2014 e início de 2015. O país foi sendo enganado durante o ano inteiro de que havia superávit fiscal, de que não havia problema inflacionário. Toda essa preparação, inclusive esses empréstimos por 8 meses, que eu chamo de empréstimos, esses saldos negativos por tanto tempo que se repetiam, todos esses faziam parte de uma camuflagem que foi feita para que o Brasil não percebesse o que estava acontecendo. Faltou zelo na gestão das contas públicas no Brasil. E se isso não tivesse acontecido, não precisávamos de ajuste. Alguém pode até dizer, então o ajuste seria antes, mas seria menos dramático. Outras audiências públicas marcaram o ano de 2015 na Comissão de Assuntos Econômicos. O presidente do Banco Central falou sobre a alta da inflação. O então ministro do Planejamento defendeu as medidas de ajuste fiscal do governo. O ministro do Desenvolvimento apontou saídas para a crise. Discursos que ganharam o respaldo do então ministro da Fazenda. O custo de perdermos do grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades financeiras, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulente. Entre as matérias aprovadas, destaque para as que procuram aliviar a situação financeira de estados e municípios. É o caso do projeto que permite vender ao mercado a dívida que pessoas e empresas têm com esses governos. O lado bom, o recurso entra imediatamente na conta. No entanto, prefeitos e governadores não recebem o valor integral da dívida. É uma combinação entre uma facilitação para os estados e municípios promoverem operações de busca de recursos, principalmente numa fase difícil, ao mesmo tempo ajustando a isso a responsabilidade fiscal, para que a obtenção desses recursos não signifique resolver um problema no presente e aportar uma dívida inconsequente para o futuro. Outro projeto socorre estados e municípios que tiveram perdas de royalties de recursos naturais, como o petróleo. Eles ficam autorizados a pedir antecipação de receitas provenientes dessas atividades. Não representa uma liberação para o endividamento irresponsável, ao contrário, atende ao momento particular, porque passam diversos estados e municípios brasileiros que precisam contar com o bom senso desta casa. Rio de Janeiro em especial, mas também São Paulo, também Paraná, porque incluímos royalties das águas, para o Pará, porque incluiu royalties do minério, para os estados do Nordeste, para o Espírito Santo, enfim, para todos que tiveram uma perda bruta em receitas decorrentes de royalties, vão poder recompor essas receitas com empréstimos. No caso dos municípios, proposta aprovada na comissão determina que as dívidas com o INSS
passem a ser corrigidas pelo IPCA e não mais pela Selic. Esse é um pedido dos prefeitos brasileiros durante a marcha aqui em Brasília. É pleito que está na pauta da Comissão Especial do Aprimoramento do Pacto Federativo. E um imposto municipal, o ISS, passou por mudanças. Os senadores aprovaram redução da alíquota de 5% para 3% sobre o turismo rural. O objetivo é incentivar a interiorização dessa atividade, de modo a gerar emprego e renda. Nós estamos limitando a 3% para incentivar o turismo rural. Nosso estado de Goiás tem um grande atrativo, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Essa medida do senador Wilder de limitar em 3% o imposto sobre a atividade turística na área rural é fundamental, porque é na área rural onde há a maior carência de emprego. Teve ainda mudança nos critérios para a classificação dos chamados paraísos fiscais, países onde a tributação máxima sobre a renda é inferior a 20%. É preciso que a gente faça aquilo que faz países, por exemplo, da OCDE, os Estados Unidos da América, que consideram outras questões, protocolos de contabilidade, regras de transparência. E ajustes à lei de falências, para auxiliar a recuperação de micro e pequenas empresas que sofrem com a burocracia. Hoje, quando elas vão pedir a sua recuperação judicial, são obrigadas a apresentar as certidões negativas municipal, estadual e do governo federal. Com o que nós aprovamos aqui hoje, ela pede a sua recuperação judicial e apresenta posteriormente essas certidões. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos a lei que altera o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil para permitir que sociedades de advocacia sejam compostas por um único sócio. Também foram ampliados os direitos do advogado em relação ao processo penal. Ele terá acesso, por exemplo, a todos os documentos de uma investigação, mesmo que ela ainda esteja acontecendo. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. 13 milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade são analfabetas no Brasil. 7 milhões estão no Nordeste. Vários projetos em análise no Senado estimulam a capacitação dos professores, fundamental para o sucesso da educação de jovens e adultos. Veja na terceira reportagem da série sobre alfabetização. Zinólia só conseguiu estudar depois que se aposentou. Eu escrevo errado, falo errado. E aí eu vendo a minha filha que está se formando agora esse ano no UNB, e aí bateu assim aquela vontade de aprender pelo menos escrever e falar um pouquinho mais certo, né? Rosângela está terminando o curso de pedagogia e é professora de Zinólia numa turma de adultos. São pessoas que já trabalham, são mães, né, que vêm aqui buscar ou reunir isso mesmo para educar, ou fica com o neto para ensinar a aprender a escrever. Tem que adaptar a atividade de acordo com o interesse deles, né? Que muitas vezes vem com alguma dificuldade ou algum acontecimento que passou em casa e traz para cá e começa a discussão, a debate. A partir dali é que nós vamos adaptar. Muda totalmente, às vezes, o que você planejou para uma aula. 75% dos professores de educação básica têm curso superior, mas essa formação não garante que eles estejam preparados para trabalhar com jovens e adultos. Na maioria dos cursos de pedagogia, como o daqui da Universidade de Brasília, o assunto é tratado em apenas uma disciplina do currículo obrigatório. Eu senti bastante insegurança em lidar com essa modalidade de ensino, porque durante minha trajetória de graduação, eu não me apropriei assim, dessa formação de educação de jovens e adultos. Tudo que assim, eu tinha estudado, aprendido em termos de disciplina, projeto, foi referente à criança, né? A senadora Regina Souza foi alfabetizadora de crianças e professora universitária. Trabalhar o adulto é muito mais difícil, então alfabetizar os adultos é muito mais complicado, precisa de metodologia própria que a gente não tem. Eu tive experiências, eu fui do Conselho de Educação e eu acompanhava assim, os municípios e via que se matriculavam os adultos, eles desistem no meio do caminho, no ano seguinte são os mesmos adultos matriculados, então é um círculo vicioso que não se acaba nunca. Mesmo formada em pedagogia, Bruna teve dificuldades quando começou a trabalhar com jovens e adultos.
Eu agi um pouco que intuitivamente, assim, eu fui recorrer aos coordenadores da escola, aos professores mais experientes que já estavam lidando, né, na prática com a EJA, e eles me apresentavam assim, um material que eu considerei assim, inapropriado para trabalhar com adultos, né? Assim, material de 1ª a 4ª série, infantil. Na educação regular, muitas vezes, os conteúdos que se trabalha com crianças, eles são muitas vezes adaptados e até muitas vezes de uma forma grosseira e esdrúxula para os adultos. Então você coloca adultos para recortar figurinhas, você vê muitas vezes exercícios que são exercícios infantis de pintar, de desenhar com borboletinha. E quem que é esse adulto? Esse adulto é um sujeito trabalhador, então é necessário considerar os saberes, as experiências desses educandos adultos e pensar currículos que sejam adequados a esse adulto trabalhador. Várias propostas que tratam da formação de professores da educação básica estão em análise no Senado. 2 tiveram origem no programa Jovem Senador. O PLS 364 de 2013 pode alterar a lei do piso salarial dos professores e criar uma gratificação para educadores com pós-graduação e ainda um adicional por desempenho. A proposta de emenda à Constituição 49 de 2013 estabelece que os professores têm direito a programa de capacitação gratuito durante o horário de trabalho. A chamada formação continuada que acontece hoje, ela tem que se voltar para metodologia, para métodos e técnicas, não mais para conteúdo, porque o conteúdo ele aprendeu na licenciatura. Tem que ser o modo de ensinar. Na próxima reportagem, você vai conhecer a história de 4 pessoas que tiveram as vidas transformadas pelas letras. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias na nossa programação ou nas nossas páginas na internet. Obrigado pela companhia e até a próxima.